Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que você já está acostumado e já conhece, que a gente viaja pelo Brasil para saber então como que está a situação dos principais cultivos que são semeados aqui em solo brasileiro. E hoje a gente vai lá para Mato Grosso do Sul, em Laguna Carapã. Vamos falar então com Antônio Rodrigues Neto, que é técnico agrícola da Casa da Lavoura Dourados. Seja muito bem-vindo, Antônio. Bom dia, Letícia. Bom dia, Notícia Agrícola. E sejam bem-vindos vocês aqui em Laguna Carapã. Estamos aqui prontos para trazer informações aqui da nossa região, da nossa safra 22-23 aqui do Mato Grosso do Sul. Abraço para vocês. Antônio, vamos começar pelo princípio, então. Como é que foi o trabalho de plantio aí? O clima deu condição boa para germinação? Como que foi esse andamento, então, do começo, então, da semeadura da soja aí em Laguna? Olha, Letícia, aqui na nossa região de Laguna Carapã foi muito bem esse ano. As chuvas vieram sempre boas para a gente poder semear a nossa soja. Inclusive, teve situações que choveu até bastante, atrasou um pouquinho aí, 3, 4 dias para poder entrar. Então, as germinações aqui na nossa região são poucas situações que deu algum replantio, algum encascorou, mas as chuvas esse ano para a semeadura aqui na nossa região de Laguna Carapã foi excelente. As sojas aqui germinaram muito bem, desenvolveram bem, estão desenvolvendo bem aqui, graças a Deus, para essa situação de semeadura, de germinação, foi excelente. E aí, com esse cadenciamento do plantio, que foi dependendo um pouco do volume da chuva, né, que vinha mais um pouco, dava uma paradinha, uma atrasadinha no plantio, em que fases que a gente encontra a soja, então, nos campos aí de Laguna Carapã? O que que a gente vê aí, mais ou menos, quantos por cento em fase de enchimento de grãos, quantos por cento em fase de floração? Então, Letícia, nós temos aí uns 30% das áreas de Laguna Carapã estão na fase de R1, R2, até R3, já está na fase onde você sente bem o tato do grão ali, já está enchimento de grão. Praticamente nós iniciamos o plantio a partir do dia 17, 18 de setembro. Então, esses 30% das regiões aqui num todo estão numa fase bastante desenvolvida, ela cresceu mais ou menos até 1,20 m, 1,30 m de altura, desenvolvendo bem, galhou bem e está vindo muito bem. Nós temos também uma parte que ela começa a sair da V8, né, para entrar ali já no início da flora constante, temos aí uns 40% que está nessa fase bastante elevada, bastante forte também na nossa região, e o restante ainda está chegando no V8 e vai chegar também quase, praticamente estão chegando quase juntas, né? Porque houve, conforme as condições climáticas, sol e chuva, a soja ela tende a adiantar um pouquinho. Então, nós temos Uhum. aí 30% em fase de enchimento, outra parte de 40% que anda na flora plena e outro que já está iniciando a outra parte da flora para o desenvolvimento. Então, normalmente, é assim que se encontra as lavouras de soja aqui da região de Laguna Carapã até o momento. E o clima, como que está nesse momento, já que a gente tem esses diferentes estágios, então, de desenvolvimento? A parte que está em enchimento de grãos é o que geralmente acaba necessitando de uma questão mais imediata de chuva. E como que está isso nesse momento agora, então, Antônio? Nesse exato momento, nós estamos precisando de chuva, porque tivemos chuvas muito manchadas aqui na região de Laguna Carapã, como já a gente comentou, teve lugar que deu 90, outro 30, outro 50, outro 8, outro 5, outro não choveu nada. Então, foram várias, como dizer, variações das mangas de chuva que vieram aqui na nossa região. Nós temos aí essas variedades que foram plantadas de soja que tem 30% aí que está na fase de enchimento, essas estão sofrendo bastante. Já começou a sofrer, porque o sol aqui chega a 35, 37 graus, calor intenso, e nós realmente, que nem nós, ontem eu estive andando no campo, precisa, nesse final de semana, ter uma previsão de chuvas aí do dia 25 até o 28, precisamos com urgência dessa chuva, se Deus permitir, e essa chuvada aí para essa fase dessa soja que necessita nesse momento que se encontra em fase forte de reprodução. Agora, as outras que estão na fase da flora, que está na fase ainda iniciando a floração ali, numa parte média,
essa ainda suporta ainda um pouco, né? Porque ela ainda tem um pouquinho de umidade, só onde que não choveu mesmo quase nada, que está sofrendo bastante. Ela suporta aí mais aí uns dias, mas precisa realmente da chuva para que a gente esse ano tenha uma produtividade muito boa, porque o ano passado tivemos uma seca muito extensa, muito difícil aqui na região. Então, esse ano nós estamos apostando aí que Deus permita que venha uma chuva agora final do ano, janeiro, para que a gente tenha uma produtividade muito boa aqui na nossa região de Laguna Carapã. E, Antônio, para além dessa condição do clima, então, que está dando essa preocupação, principalmente para a parcela da soja que está em enchimento de grãos, agora falando dos gerais, né, de tudo que está aí semeado e se desenvolvendo, como que está a questão de pragas e doenças? Tem alguma questão acontecendo aí que tem preocupado o sojicultor? Ou o manejo está sendo feito aí para controlar, está tudo dentro dos conformes? Olha, esse ano é um ano bastante tranquilo, viu? Bastante tranquilo na questão das pragas e doenças aqui na região, né? Uma que o produtor está bem alinhado com as aplicações que tem que se desenvolver no campo, controle de ervas daninhas também foi bastante forte na nossa região, o controle, muito importante, eu vou falar para você, dos milho tiguera, né? Aquele milho que está vindo no meio da soja, o produtor realmente fez um manejo bem feito dessas áreas aí, para que evite a cigarrinha para a segunda safra de milho. A questão das doenças foliares está bem controlada, as aplicações de fungicida estão sendo bem desenvolvidas, bem aplicadas. Como agora está quente, não dá para aplicar durante o dia, a gente aplica à noite as aplicações para poder que a doença não se propague, não entre na nossa soja. A questão de pragas e doenças. Pragas e doenças esse ano está bem controlada. O nível de percevejo esse ano, por enquanto, está bem baixo. Conforme a gente vai andando a campo, já fizemos aplicações para percevejo, mas está num controle bem feito, bem devido. Não temos uma influência muito forte do questão do percevejo. Um alerta que nós temos agora está vendo um pouquinho de Spodoptera. Até vou comentar com você, Spodoptera ela não tem controle e tem a falsa medideira, essa nova falsa medideira aqui vem, perdão, vem atingindo as áreas. Já no ano passado tivemos, esse ano ela está já chegando, mas o produtor já está atento, já está controlado. Nós sabemos que a partir de agora, até lá para dia 15 de janeiro, é o foco dessa falsa medideira. Mas muitos produtores já estão atentos, já estão fazendo a aplicação e está tudo no nível bem controlado, por enquanto, aqui na nossa região de Laguna Carapã. E, Antônio, quanto que gira mais ou menos a produtividade média em sacas por hectare aí no município? E pensando na possibilidade, se essa chuva prevista entre os dias 25 e 28 não vier, dá para pensar em alguma porcentagem de perda, principalmente para essa soja que está na fase de enchimento de grãos? Olha, conforme os anos anteriores que a gente vem produzindo, nós temos aí uma média geral, começamos aí na média de 50, 60, mas a média vai aumentar em torno de 58 a 60 sacos, até 65 sacos por hectare, que é uma média normal aqui para a região de Laguna Carapã. As terras aqui são bem corrigidas, né? Nossa região. Mas, assim, pensando em perca, hoje não dá para avaliar nada sobre perca, porque eu acredito muito que, no momento, se vier essa chuva, agora que a gente espera final de semana, e janeiro continue aí com as chuvas, eu acredito muito que a possibilidade de perda é muito pouca. Né? Agora, se não vier a chuva, se não acarretar de vir a chuva, aí a gente vai no dia a dia, vai avaliando, aí a perca será muito difícil, porque aí, se não vir água, a situação se complica e bastante, porque a maior parte da nossa soja, por exemplo, se nós avaliarmos, 70% da soja que precisa lá para janeiro bastante chuva, é a fase principal, né? Como dizer assim, é o foco maior de produção, tá? Na chuva que vem de janeiro, porque essa até agora está vindo, alimentou esses 30% que está em enchimento de grão, já está sofrendo um pouquinho, mas ainda não a perca. Mas se vier a chuva aí para janeiro, não a perca, mas se não vier, aí a gente vai trazer no dia a dia as informações para ver
prejuízo que vai acontecer aqui na região de Laguna Carapã, né? Não só Laguna, está mais ou menos parecido, Carapó, Dourados, Ponta Porã, então está tudo mais. A nossa região, as chuvas estão muito diversificadas, muito de manchas, como a gente fala, né? Então, precisaria mesmo uma chuva geral para poder ficar um clima mais favorável para todo mundo. E, Antônio, pensando então nesse desenvolvimento, tem essas questões, essas preocupações pontuais, mas está vindo aí num decorrer do tempo, tá vindo dentro de uma certa normalidade. O produtor já vem fazendo alguns negócios antecipados, tem algum percentual dessa produção de soja já comercializado? Ah, sim, teve as trades, né, aqui, as cooperativas, o produtor, ele acabou fazendo algumas trocas, né, que fazem aqui na região Uhum. por insumos agrícolas e também houve alguns contratos de soja aí, mas o produtor esse ano ele ficou um pouco mais verdadeiramente segurando um pouco a questão dos contratos, porque a soja oscilou muito, a questão, né, nós tivemos soja chegando a R$ 194 o saco por hectare, da saca, e ela Uhum. caiu até 154 aqui na nossa região. Então, o produtor ele ficou um pouco, porque o custo da lavoura, o custo da agricultura, o custo dos insumos agrícolas, para essa safra foi muito alto. Nós sabemos que os insumos agrícolas, a questão, principalmente o adubo, a semente e alguns defensivos, subiram muito. Então, o produtor ele ficou um pouquinho apreensivo em fazer muitos contratos aí, porque ele precisa realçar esse custo e tentando vender a soja no melhor preço para poder que não esteja prejuízo, né? Então, nós vemos aí que muitos seguraram a questão política, que nós estamos passando por país também, é uma incerteza que o produtor, principalmente o agronegócio, nós acompanhamos aí toda a região do Brasil todo, a gente sabe, né? O agronegócio está apreensivo, realmente está apreensivo, porque nós não sabemos o que pode acontecer, o que pode ocorrer, o que vai vir para frente. Precisamos de um preço de soja bom para que poder Uhum. pagar os custos, né, para poder o produtor concluir os pagamentos dos seus custos da sua lavoura, e também aí a nova safra que está vindo, que é a safra 22, 23, né, quer dizer, 23 de milho, perdão, para que a gente tenha também um trabalho muito forte na questão do milho. Então, hoje o produtor ele está muito inseguro, muito inseguro. Nós também na revenda trabalhamos aí, estamos inseguros no que fazer, de que maneira fazer, o que tem que ser feito. Ainda estamos aguardando aí para a entrada desse janeiro, e aí no decorrer aí de janeiro, fevereiro e março, para ver o que acontece com o nosso país. Então, a gente está apreensivo, precisamos estruturar cada vez mais o agronegócio, que o agronegócio é o que, se você conhece, você trabalha no mercado agrícola aí, e em notícias, a parte agrícola é onde segurou uma rentabilidade muito grande, o PIB brasileiro. Sabemos que o agronegócio é algo que não parou, teve a pandemia, não parou, continuou trabalhando, continuou dando emprego. Então, a gente tem que atentar muito isso e torcer que essa nova mudança de governo venha trazer um benefício para os produtores, para o agronegócio, porque através do plantio, através do agronegócio, gera muitos empregos, né, Letícia? Então, isso é muito importante, a gente está frisando isso. O agronegócio continua dando emprego, continua trazendo alimento ao povo, à nação brasileira e à nação mundial. Certo. Antônio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos acompanhando então de perto aí a situação em Laguna Carapã. Ô, Letícia, obrigado, obrigado. Pode contar com a gente, tá? Estou sempre aqui, sempre o Guilherme me entrevista, mas você também. Estamos sempre aqui para ajudar, trazer informações, trazer o que acontece aqui na nossa região de Laguna Carapã, outros lugares a gente está aqui acompanhando. Já desde modo, já desejando a vocês aí um Feliz Natal, né? Feliz Natal próximo, abençoado, né? A todos vocês, a todos que nos assistem, a todos Amém. os produtores, né? Um feliz ano novo, né? Um feliz ano novo, que seja um ano repleto de alegria, de felicidade, de saúde, que possamos estar fortemente aí trabalhando no agronegócio, não só no agronegócio, como um todo, né, em
a gente fala do agronegócio que a gente está no agronegócio, mas nós sabemos que cada profissional exerce o seu profissionalismo aí na região no Brasil, que Deus abençoe a todos em geral, todas as suas famílias, e que Jesus esteja sempre, sempre em primeiro plano na vida de cada um de nós aí, e que através de Jesus, o nosso Deus, nos abençoe grandemente, como tem nos abençoado aí, para a gente ter força para trabalhar, para desenvolver e para estar aí fazendo aquilo que é necessário para esse país. Amém para todos vocês aí, produtores rurais e representantes dessa cadeia produtiva do agronegócio, seja de qual segmento for, aí de Laguna Carapã também desejamos o mesmo aqui, eu falo em nome da equipe do Notícias Agrícolas, um abençoado Natal e um ano novo cheio de prosperidade para todos vocês. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe vocês. Abraço. Tá aí, então, estivemos com Antônio Rodrigues Neto, que é técnico agrícola da Casa da Lavoura Dourados, lá do Mato Grosso do Sul, mas falando de Laguna Carapã, trazendo as informações a respeito de como está o andamento, então, da soja por lá no município. Segundo ele, lá em Laguna Carapã, a gente tem alguns estágios diferentes, então, do cultivo, cerca de 30% está na fase de enchimento de grãos, a gente tem uma parcela que está na formação de canivetes e outra parcela também que está na fase de floração. E o mais urgente no momento que precisa de chuva é, claro, a fase de enchimento de grãos. Existe uma possibilidade, uma probabilidade de chuvas lá na região entre os dias 25 e 28 agora de dezembro, e é preciso que essa chuva continue pelo mês de janeiro, já que cerca de 70% da lavoura vai estar numa fase que precisa muito dessa água que venha do céu no mês de janeiro para continuar esse bom desenvolvimento que tem tido até agora. De acordo com o Antônio, a pressão por pragas e doenças está sendo muito bem controlada por lá em Laguna Carapã. Alguns casos pontuais de percevejos, de lagartas, mas o produtor está fazendo o manejo da lavoura para controlar essa situação e, por enquanto, não se fala em perdas. A gente tem, então, uma produtividade média, né, em anos em que tudo ocorre certinho, tudo dentro dos conformes lá em Laguna Carapã, a média de produtividade gira em torno de 58 a 65 sacas por hectare, mas segundo, então, o Antônio, só se essas chuvas não vierem realmente a partir do finalzinho agora do mês de dezembro e pelo menos no começo do mês de janeiro, aí sim pode se começar a falar em alguma perda, principalmente para essa soja que está atualmente em estado de enchimento de grãos. De acordo com ele, a respeito dos contratos realizados antecipadamente, nesse ano o produtor está um pouco mais reticente, um pouco mais retraído, tanto pela questão política, né, o agronegócio ele vive e manifesta essa incerteza em relação à mudança de governo após as eleições presidenciais, mas muito também pela oscilação do preço da soja. Então, o produtor ele está segurando um pouco esse produto para ver e vender no momento em que os preços estiverem um pouco mais atrativos, até porque os custos de produção para a implantação dessa safra foram bastante altos. Encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você, fique ligado.